Legal. O que a gente estava falando de escala Celsius e escala Fahrenheit? Então, primeiro, o Daniel Fahrenheit, ele pensou com coisas completamente diferentes do Celsius. Ele pensou sobre a mistura do gelo e do cloreto de amônio e falou aqui é 0 Fahrenheit. E aí ele pensou sobre a temperatura do corpo humano. A gente tem uma temperatura estável. O normal é que a temperatura do corpo humano seja 36 graus 5 graus Celsius, tá? Só que para ele falou assim, não, é 100 Fahrenheit. E aí ele montou a escala dele. Só que pensa, eu ligo para uma pessoa que mora num país britânico que usa a escala Fahrenheit e fala assim, oi, tudo bem? Eu tô indo para aí, eu queria saber se tá calor ou se tá frio. Aí a pessoa fala assim para mim, não, tá 45 graus Fahrenheit. Aí eu penso assim, 45 graus Fahrenheit. 45 graus Celsius é um calor absurdo. Lá tá quente. E levo roupa de calor, porque eu não fiz minhas aulas de calorimetria, não sei trocar temperatura, não sei mudar a escala. A hora que eu chego, tá muito frio. E tá frio próximo de zero. Por que eu sei que está frio próximo de zero? Porque 32 graus Fahrenheit é 0 graus Celsius. Para vocês fazerem ideia, a temperatura que é a mistura do gelo com cloreto de amônio, que é o 0 Fahrenheit, é em torno de 17 graus e meio, algo assim, de Celsius. 17 graus negativo, de menos 17 graus e meio. 17 graus negativo é uma temperatura num inverno russo. Eu não vou esperar isso num inverno no Brasil, num inverno... Acredito que nem nos Estados Unidos não é uma temperatura normal de se cair, né? Falar em menos 2, menos 3 graus Celsius até é mais comum. Há pouquíssimo tempo, numa cidade aqui no Brasil, fez menos 7 graus Celsius. Ok? Menos 7 graus Celsius ainda não é negativo em Fahrenheit. Então, para a gente poder saber como que muda de uma temperatura para outra, eu vou mostrar para vocês numa escala daqui a pouquinho. Deixa eu só explicar a temperatura em Kelvin e aí eu já explico as três em seguida. E aí, o que é o Kelvin? Bom, o Kelvin foi assim. Ela é uma temperatura absoluta. Quando eu falar para vocês em algo absoluto em física, quer dizer que não tem temperatura negativa. Nossa, mas eu nunca vou ter temperatura negativa em Kelvin? Não. Por quê? Porque o que o William Thomson, que também é conhecido como Lord Kelvin, fez foi assim. Ele pensou, o que é a temperatura? A temperatura é a medida da agitação das partículas. E se eu não tiver agitação? Então, vou partir para onde não tem agitação das partículas. Quanto é isso? 0 grau Kelvin. Tá. Então, 0 Kelvin é quando tá paradinho, sem nenhuma agitação. Gente, isso é fácil? Não. Para eu chegar a 0 Kelvin, eu tenho que baixar a minha temperatura em graus Celsius a menos 273 graus Celsius. Em nenhum local na face da Terra eu tenho uma temperatura próxima disso. Para vocês fazerem ideia, o nitrogênio líquido que a gente vê, que é o que congela tudo que eu quero guardar na parte de laboratórios e tudo mais, que é o nitrogênio líquido, ele está por volta de menos 70 graus Celsius. Aqui eu estou falando de um estado zero em que eu tenho menos 273 graus Celsius. Então, esse é o Kelvin. E aí, como o que ele está comparando é diretamente com graus Celsius, eu vou estar sempre tendo uma escala em que a única coisa que eu vou precisar fazer é ir somando 273 graus a cada grau Celsius que eu tiver, porque a gente vai partir do zero e vai somando. Tá, então, e aí é o contrário da Fahrenheit, o Kelvin. Se eu viro para vocês, e aí eu liguei para uma outra amiga, eu falei assim, oi, como que tá a temperatura aí hoje? E ela me respondeu assim, tá 300 graus Kelvin. 300 graus Kelvin
Então deve estar tudo derretendo, né? Deve estar assim, o sol chegou e encostou nessa cidade. Não, 300 graus Kelvin dá por volta de 27 graus Celsius. É uma temperatura normal numa primavera, num verão daqui de São Paulo. E por isso que é legal a gente saber transformar uma na outra. E aqui eu coloquei os 3 termômetros e eu vou ensinar vocês como que a gente transforma um no outro. Então, primeira coisa que eu comparei aqui. Aqui vocês vão olhar e vão falar assim, ué, mas ela colocou vírgula 15. Precisamente tem esse vírgula 15, mas para vestibular a gente não precisa dele, tá? Então, o que que acontece? 100 graus Celsius, temperatura que a água ferve a 1 atm de pressão e no nível do mar. Vou deixar claro isso porque, por exemplo, aqui em São Paulo, a temperatura não ferve a 0 graus, a 100 graus Celsius. A temperatura ferve um pouquinho mais abaixo. Ferve em torno de 98, 97 graus. Aí eu comparo com 212 do Fahrenheit e 373 do Kelvin. Tá. Isso agora eu tenho. Sempre que a gente for comparar, a gente precisa de 2 temperaturas pelo menos, tá? E aí a gente vai pegar a temperatura do gelo quando ele está se solidificando. Então, a temperatura para solidificar a água, 0 graus Celsius. Em Fahrenheit, 32 graus Celsius. E em Kelvin, 273 graus Celsius. Aí falar, ah, não, mas eu quero saber quanto que é o zero absoluto em Celsius. Bom, o zero absoluto em Kelvin é 0. Em graus Celsius é menos 273 graus Celsius. Pode tirar o 15, tá? E em Fahrenheit é menos 459. E agora a gente vai vir para a câmera documento para eu poder ensinar vocês como que eu monto a minha escala. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, sempre que eu quiser montar uma escala, eu faço assim. Primeiro, eu tenho aqui uma temperatura, e aí eu vou compará-la a outra temperatura. Então, o que que a gente teve já de dados aqui? Ah, eu falei que 100 graus Celsius, ele equivale a 212 graus, Fahrenheit. Certo? Tá. E 0 graus Celsius equivale a 32 Fahrenheit. Tá. Então, olha. Tá aqui. E junto com isso, eu já vou criar mais uma. Que vai ser a minha escala. E vocês podem fazer com a escala que vocês quiserem para vocês. Então, aqui. Que temperatura que a gente tem aqui? Ah, a gente tem 100 graus Celsius. Certo? 212 Fahrenheit. E para mim, na temperatura Alessandra, eu vou dizer que é 500 graus Alessandra. E que temperatura a água vai congelar? A 0 graus Celsius. Posso deixar só a bolinha? Não. Posso deixar só o Czinho? Também não. Aí, qual é a temperatura, então, em Fahrenheit? 32 Fahrenheit. Aí, a temperatura que a água congela na escala Alessandra. Então, aqui é a minha escala Alessandra, tá? Normalmente, um exercício de FUVEST, de Enem, ele fala que é um aluno que criou uma escala diferente, ou um professor.
Aqui a minha temperatura vai ser 100 graus, Alessandra. Tá. Agora que a gente vai comparar, a gente vai escolher. Então, a gente vai e marca aqui uma temperatura em Celsius, uma temperatura em Fahrenheit, uma temperatura em Alessandra. Então, primeiro de tudo, eu vou ensinar vocês a mexerem com Celsius e Fahrenheit, certo? Então, aqui eu tenho graus Celsius, aqui eu tenho Fahrenheit. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai comparar. A gente vai comparar o quê? Então, a gente vai comparar sempre daqui para cá, tudo bem? Então, a gente vai fazer assim e depois assim. Então, o delta, eu falo que é o delta menorzinho e depois um delta grandão. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Um delta menor, um delta grandão, correto? Tá, então vamos lá. Como fica aqui? Fica temperatura em graus Celsius, menos 0 graus Celsius, sobre 100 graus Celsius, menos 0 graus Celsius, ok? É igual temperatura menos 32, temperatura Fahrenheit, menos 32 graus Fahrenheit, sobre 212 menos 32. Correto? Ok, agora o que eu faço? Agora eu resolvo a parte da matemática. Temperatura em graus Celsius sobre 100 é igual temperatura em Fahrenheit menos 32. E aqui eu vou fazer 212 menos 32. A gente vem aqui e faz 212 menos 32 dá 0, dá 8, abaixo 1, dá 180. Ah, legal. Pode ficar assim? Pode, sem problema. Mas como que a gente deixa? Normalmente, eu consigo simplificar. Eu consigo simplificar esse, ficaria 10 e 18. E aí, eu simplifico de novo por 2, certo? Vai ficar temperatura em Celsius sobre 5 é igual temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Pronto, acabei de montar como que eu vou mudar de Celsius para Fahrenheit. Aí, se eu quiser montar essa minha tabela, mesma regrinha, eu não usei um delta daqui, um delta daqui, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Então, olha, para o Celsius, eu vou fazer a temperatura Celsius, menos 0 graus Celsius, 100 Celsius, menos 0 graus Celsius, tá? E aqui, a temperatura em Alessandra, menos 100 graus Alessandra, a temperatura 500, menos 100. Como fica isso? Fica temperatura em Celsius sobre 100 é igual a temperatura da minha escala menos 100 sobre 400. Dá para simplificar? Dá. Posso cortar esses dois zeros e a minha temperatura em graus Celsius é igual a temperatura na escala Alessandra menos 100 dividido por 2. Pronto, já montei aqui como que eu mudo um para o outro, certo? Bom, então a partir dessas escalas, eu consigo saber se está calor ou se está frio. E a continha vai ser sempre essa. Eu sempre vou pegar, então, eu vou fazer temperatura. Peraí, deixa eu só montar aqui.
Eu vou colocar agora como caneta e a gente vai pensar. Então, é temperatura em Celsius sobre 5 é igual temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Assim que eu consigo saber se está calor ou se está frio, comparando temperaturas. Aí, se for Kelvin, como que eu faço para saber se é Kelvin? Eu vou e faço. Opa! A gente faz assim, ó. Kelvin, ele é o mais fácil, tá? 273 mais a temperatura em Celsius. Ah, hoje está 27 graus. 27 graus, Kelvin. 273 mais 27 são 300 kelvins. Correto? Esse símbolo que eu tô fazendo, que parece um ozinho cortado, é um θ, que a gente vai usar para denominar a temperatura. Enquanto a gente toma uma aguinha, eu já volto.